Bom dia, sejam todas e todos muito bem-vindos ao nosso Yoga com Chá. Quem está assistindo isso no futuro pode acelerar um pouquinho, enquanto eu coloco aqui o nosso tema. Aí. Oi pessoal, oi Georgia, tudo bem querida? Bom dia. Então, hoje a gente recomeça o nosso Yoga com Chá. Esse ano eu fiz uma série de lives que se chamou Yoga com Chá. Foi uma série de 5 lives seguidinhas, né, de segunda a sexta-feira. E foi muito gostoso porque foi um bate-papo muito tranquilo sobre yoga, sobre autoconhecimento, sobre mentalidade, comportamento e várias outras coisas que a gente achou interessante conversar. Então é uma conversa. Eu gosto de fazer o meu chá. Hoje o meu chá é de erva doce. Acabei de fazer, tá bem quentinho. E é bom porque é como se a gente estivesse sentada numa mesa, conversando sobre o que a gente quiser conversar, né? E isso que dá um pouquinho de espaço ali no meu feed para aprofundar alguns assuntos, né? Então eu fico muito limitada na escrita e nas imagens, e ali acaba que o conteúdo tem que ser muito rápido, muito de consumo muito rápido, né? Então eu sinto necessidade de estar com vocês aqui nesse momento mais próximo, e que eu tenha um pouquinho mais de tempo para conversar com vocês a respeito de yoga, que é o tema principal aqui desse Instagram. Então, eu sei que tem várias pessoas novas, né, que estão chegando aqui no meu perfil, então eu vou fazer uma breve apresentação para vocês entenderem quem sou eu, de onde eu vim, por que eu falo sobre isso, por que o meu perfil é de yoga e não tem posturas de yoga no meu perfil, né? O que é diferente dos outros professores de yoga que tem no Instagram. E tudo isso a gente vai conversar um pouquinho hoje, tá? Então pegue o seu chá, se você é de chá, pegue o seu café, se você é de café. E é isso aí. Quero saber de vocês se vocês estão me ouvindo. Vi que a Juliana entrou ali também. Quero saber se vocês estão me ouvindo bem, tá? Eu coloquei um microfone aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Se estão me ouvindo e me vendo bem. Só dá um sinalzinho aí pra mim, um joinha ou um tá tudo certo, só pra eu saber que tá tudo ok. E aí eu começo o nosso assunto de hoje, tá? A gente sempre tem um delayzinho, né? Um tempo que eu falo e que vocês recebem. Então tem essa questão. Mas então tá. Então, o meu nome é Gabriela Guerra, um nome forte, que por muitas vezes eu tive vergonha do Guerra, porque é um nome, né, tipo, parece de briga, né, enfim. Mas meu nome é Gabriela Guerra e geralmente me chamam de Gabi. Eu me relaciono com yoga desde os meus 14 anos de idade. Mas só depois na fase adulta que eu consegui realmente começar a praticar yoga, né? Por várias questões de preço, de espaços longe da minha casa. Eu morava relativamente longe, assim, do centro da cidade, quando eu morava em Brasília. Oi, Aécio, bom dia. Então, eu tinha essa dificuldade, né, de ir até o local e eu não entendia muito bem o que era yoga naquela época, na minha adolescência, né? Então, nessa fase dos meus 14 anos, mais ou menos, eu comecei a me interessar por magia, por espiritismo, por yoga. Foi um momento, assim, onde eu comecei a me abrir para coisas ocultas, misteriosas, e comecei a me fazer as perguntas de, tipo assim, quem sou eu? Por que eu tô aqui? O que eu vim fazer aqui? Qual é a minha missão? E eu acreditava muito em uma missão, que eu estava aqui por alguma missão, né? E essa sensação de que eu tô aqui nesse mundo por uma missão me fez procurar por respostas. E que yoga poderia me dar algumas respostas, mas como eu disse, eu só pude
começar a praticar yoga depois de adulta, né? Em 2017, eu comecei a dar aula de yoga. E nos primeiros 2 anos ali, 2017, 2018, foi muito uma descoberta do como é que era dar aula de yoga, as dificuldades de dar aula de yoga. E eu comecei a dar aula de yoga porque eu acreditava muito, e ainda acredito, né, no amadurecimento do ser humano, na mudança do ser humano. E eu queria contribuir para que outras pessoas pudessem ter os conhecimentos que eu tinha. Então, desde lá de 2017, quando eu comecei a dar aula, eu tinha essa vontade de ajudar as pessoas. Antes, né, voltando um pouquinho, antes eu queria, na verdade, ajudar as pessoas pelo Ayurveda, que é a medicina tradicional indiana. Porque eu via ali uma forma de tratamento muito autônoma e livre, né? Então eu lembro que na época, lá em 2016 mais ou menos, 2015, 2016, eu tive um problema de estômago muito forte, tipo um refluxo e uma gastrite, e todos os dias eu tinha muita dor no estômago. E aí eu lembro que eu tratei com sucos, suco vivo, né? Suco, várias. Até comprei uma máquina de fazer suco prensado a frio e tudo mais. E aí eu fui experimentando esses sucos e tudo mais. Tem uma visão ayurvédica. E eu consegui tratar, nem precisei ir ao médico, consegui melhorar o meu estômago só com um suco, né? Suco de repolho roxo, maçã, tinha limão, tinha gengibre, cúrcuma, várias coisas. E eu via muito potencial nisso. Na época, ainda em 2015, 2016, eu não pensava em dar aula de yoga, eu pensava em ajudar as pessoas com a Ayurveda, porque eu achava que ali estava o conhecimento onde eu poderia ajudar as pessoas a se curarem. Em 2017, aí voltando, né? 2017 eu comecei a dar aula e comecei a dar aula por uma solicitação de amigos que queriam precisavam de aula de yoga, queriam aula de yoga. Eu tinha recém chegado em Curitiba e vi uma oportunidade, né? Então, vou dar aula de yoga. Então, eu comecei a dar aula de yoga, comecei a fazer curso e começou o meu aprofundamento em yoga. Até ali, eu tinha pouco conhecimento sobre a filosofia do yoga, porque eu entendia que yoga era uma parte de posturas, né? Uma parte mais de exercício físico, de sensibilização, sei lá, eu não entendia muito bem o que era, né? E eu não tinha muita, você vê, né? Eu comecei a dar aula sem muita bagagem de conhecimentos mais teóricos. E aí, conforme eu fui fazendo cursos, conforme eu fui entendendo um pouquinho melhor, eu fui entendendo que a parte da prática, ela é uma parte importante, mas ela é uma parte. E uma coisa que foi me frustrando muito nesse caminho é de não entender por que os professores de yoga não mostram isso para os alunos ali na sala de aula, entendeu? Num estúdio, num espaço, numa escola de yoga. Por que aqueles conhecimentos de yoga, de filosofia de vida, por que aquilo não é passado na prática? Eu até cheguei a perguntar a uma professora minha, na época, lá já em 2017, quando eu já estava aqui em Curitiba, eu perguntei para ela assim, quando que a gente vai ensinar para os alunos, além de asana? Onde? Em qual momento que eu insiro esses conhecimentos aqui? Era uma dúvida minha. E aí ela falou assim pra mim, no Yoga Nidra. Aí eu, poxa, mas o Yoga Nidra, a gente chama, né, aquele espacinho de tempo lá no final, onde tem um relaxamento, depois da prática. Pensei, poxa, mas nesse momento os alunos estão querendo descansar, ficar em silêncio, entrar em contato com coisas mais profundas. E tudo bem, é também um momento para trazer conhecimentos, mas eu pensei, poxa, em 10 minutos, no máximo, né, porque geralmente são 10 minutos no máximo, em 10 minutos eu vou passar alguma coisa profunda para os alunos, como que eu vou fazer isso, né?
E aquilo continuou me incomodando. Continuei fazendo cursos, porque o primeiro curso que eu fiz não era um curso tão bom assim. Fiz outro curso que foi um pouco melhor. E mesmo assim, eu dava aula em academias, em vários estúdios aqui na cidade e tudo mais. E mesmo depois de fazer esses cursos todos, estudei 2 anos seguidos, eu não estava me sentindo ainda professora de yoga, sabe? Eu não estava conseguindo ainda entender como que eu ia passar aqueles conhecimentos para os alunos. E no final ali de 2019 para no final de 2019, eu tive uma ruptura muito forte com o yoga. Foi um momento onde eu pensei em desistir. Eu pensei em desistir várias vezes. Foi o momento que eu pensei em desistir de dar aula, porque eu não estava vendo sentido em dar aula de asana para as pessoas e não ver que elas realmente tinham uma evolução. Eu não sabia como elas... Opa, deu uma travadinha, mas já voltou. Eu não sabia como ensinar para as pessoas. E aí foi muito providencial isso, né? No final de 2019, lá para setembro, outubro, eu tinha acabado de abrir minha escola de yoga. Imagina, né? Eu tinha acabado de abrir uma escola e tava assim... E foi justamente no momento onde eu saí de todos os lugares onde eu dava aula e abri a minha sala. E falei, não, vou dar aula do meu jeito. Vou encontrar uma forma. Foi quando eu descobri o meu professor atual, o Jorge, que eu já falei para vocês, é o Jorge Knack, que ele estudou diretamente com o professor TKV Desikachar, que é filho, foi, né, porque ele faleceu, mas filho de Krishnamacharya, um dos maiores professores de yoga, se não o melhor, na minha visão, é o melhor professor de yoga do nosso tempo. E esse conhecimento estava fresco ali, sabe? E também eu tive influência também de outras personalidades aqui do yoga nas redes sociais que começaram a me abrir os olhos para algumas coisas muito importantes. Então foi quando começou assim, virou a minha chave no yoga. Ali no finalzinho de 2009, isso é recente. E aí em 2020 eu comecei a fazer um curso de psicologia do yoga com o meu professor Jorge, que finalizou agora recentemente. Foi um curso de 1 ano, com encontros semanais, com muito conteúdo. E as minhas aulas mudaram completamente. Porque a minha visão em relação ao yoga mudou completamente. E eu que estava pensando em desistir porque eu não estava vendo sentido na minha prática, eu não estava vendo sentido no meu ensino de yoga, mudou assim da água para o vinho, porque eu realmente comecei a entender o porquê dessa filosofia e comecei a entender a lógica. Eu comecei a entender por que existem posturas de yoga, para que elas servem, e como e onde que eu iria passar os conhecimentos para os meus alunos, que são importantes. Então, nesse meio tempo, né, nesse 1 ano de estudo, eu resolvi trazer algumas coisas para vocês aqui nas redes sociais, porque eu vi a urgência disso. Você vê, né, eu passei um tempo, desde praticante de yoga, que foi bem antes de eu começar a dar aula, comecei a dar aula ainda sem ver muito sentido na coisa, e mesmo depois de ter feito alguns cursos de yoga, eu ainda não via tanto sentido assim. Então eu vejo que, e eu conversando com algumas pessoas que me seguem, alguns alunos também passaram pela mesma situação que eu passei. Então eu senti uma urgência em trazer alguns conhecimentos importantes para vocês. Então assim, começando aqui com um tópico muito importante as posturas de yoga são importantes? São demais, elas são uma parte do yoga. Mas elas são uma parte do yoga, importante, mas é uma parte. Então, vocês já devem ter visto, né, aquela imagem de um iceberg, que a pontinha do iceberg que está fora do nível da água do mar, ele é bem pequenininho, ou na verdade ele é um tamanho X lá,
E o restante do iceberg que está por baixo da água é muito maior. Então, o yoga, a gente pode entender que asanas, que a gente chama as posturas, né, os asanas, as posturas de yoga, são uma parte que estão ali visível, que a gente vê quando a gente pesquisa no Google. Yoga, o que é yoga, tananã. O que aparece? Aparece postura de yoga, aparece... Tem ali até um conceito que uma vez eu pesquisei, até cheguei a comentar com vocês, tem escrito que é uma atividade física. Então, assim, ficou muito estereotipado que yoga é um exercício físico, uma atividade física. Então, o que a gente vê é a parte física, porque se eu estou fazendo a minha prática física pessoal, você pode ver. Se eu quero postar alguma coisa de yoga no Instagram, por exemplo, para que você identifique que é yoga, provavelmente eu vou fazer uma imagem, uma foto ou meditando, ou uma postura e tudo mais para você entender, isso daqui é yoga. Então, ficou muito disseminado que yoga é algo físico, é um conjunto de técnicas, um conjunto de posturas para o bem-estar e tudo mais. Não deixa de ser verdade, é uma verdade, mas é uma meia-verdade, porque existe todo um conteúdo, uma base teórica para que essas posturas de yoga façam sentido. E elas só fazem sentido se a gente tiver essa base teórica que é esquecida. E eu tô dizendo que ela é esquecida porque ela é esquecida. Você vê, eu dei aula um tempo sem saber praticamente tudo que eu sei hoje de yoga. Por quê? Porque nos cursos não tem esse aprofundamento. Por exemplo, tem uma parte do yoga que a gente chama de Kriya Yoga, que é o yoga da ação, ou o yoga no cotidiano, que é uma dos meus assuntos principais aqui nesse Instagram. Por que é o meu assunto principal aqui? Porque, a meu ver, é o assunto mais importante, que é o yoga que acontece no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, como que a gente vai lidar melhor com as nossas emoções, como que a gente vai lidar melhor com as circunstâncias variadas da nossa vida. Só que isso não é levado em conta, isso a gente não aprende isso. Nem nos cursos de yoga. Eu só aprendi com o meu professor, Jorge Knack. Só aprendi isso com ele, depois de um tempão. E isso é muito importante. Isso tá antes, para vocês entenderem. O principal texto de yoga é o Yoga Sutra, que também é pouco estudado nos cursos de yoga. Cursos de yoga que eu tô falando aqui, cursos de formação de professor, tá? Porque geralmente você tem cursos, quando você tem cursos de yoga, você tem curso de formação de yoga, de professor de yoga. Por isso que, inclusive, o meu curso, o Néctar do Yoga, não é um curso de formação de professor, é um curso de aprofundamento para praticante. Porque eu acho que antes da gente querer ser professor, e isso eu falo para mim mesma, porque lá atrás eu não tinha essa consciência, antes da gente querer dar aula, a gente precisa aprender a ser praticante e entender o que a lógica do sistema de yoga, tá? Então, é um curso para formar praticantes, para dar esse conteúdo teórico, essa base, tá? Então, o principal texto de yoga é o Yoga Sutra. Ele é dividido em 4 capítulos. No segundo capítulo, ele explica pra gente sobre as práticas, né? As práticas para quê? Para que servem essas práticas? Para a gente atingir um estado de mente, de corpo mais adequado, mais saudável para alguma coisa acontecer. E essa coisa é o autoconhecimento. Porque só o autoconhecimento, só a partir do momento que eu olho para mim mesma e eu percebo o que acontece em mim, como que funciona as minhas... de onde vêm as minhas atitudes, os meus pensamentos, com base em que eu estou pensando determinada coisa, por que aquele sentimento está aparecendo, qual que é a estrutura da minha mente. Tudo isso a gente aprende no yoga. Por isso que eu falo que yoga é uma psicologia. Por quê? Porque a gente aprende a entender a estrutura da mente. A gente aprende a olhar para os nossos sentimentos. A gente aprende a se observar. E no segundo capítulo do Yoga Sutra,
a gente aprende a prática, que é basicamente o que a gente faz quando a gente fala que vai fazer yoga, é a prática. Só que essa prática, ela tá levando a gente para algum lugar, ela tá saindo, ela tá fazendo com que a gente saia de um ponto e nos leve para um outro ponto. A gente sai de um ponto de inconsciência, de ignorância, a gente chama no yoga de ignorância, para um ponto com mais sensibilidade e mais sabedoria. Por quê? Porque a gente está lotado de enganos. A forma com que a gente percebe o mundo é uma forma embaralhada, cheia de vícios, cheia de enganos, de erros, de percepção e de caráter. A gente olha para as coisas na nossa frente, no nosso cotidiano, e a gente não necessariamente está entendendo o que está acontecendo ali na nossa frente. O que a gente vê, na verdade, são os nossos conteúdos internos impressos naquela situação. Então, o que a gente vê, na verdade, não é o que está acontecendo. O que a gente está vendo é o que a gente, a partir da nossa história pessoal, está entendendo. Então, como a gente está imerso nessa falta de compreensão, de entendimento, de sabedoria, a gente precisa trabalhar esse sistema, corpo e mente. É como se a gente fosse limpar. Eu vou dar um exemplo do meu professor. Ele contou o seguinte: pensa no yoga como se fosse essa cena que eu vou descrever aqui agora. Para a gente usar uma panela para cozinhar, a gente precisa de uma panela limpa, tá? Sem resíduos. Então, o ato de limpar essa panela, remover os resíduos dessa panela para cozinhar, seria a parte dos asanas, dos pranayamas, né? Ou seja, das posturas, da respiração, e toda a parte de cotidiano também, de observação, de entendimento, das reatividades, como que eu reajo às coisas, e começar a ir pro lado contrário das reatividades. Pense que as reatividades são coisas automáticas que vão acontecendo sem que eu precise pensar. A mente se relaciona com o mundo de forma completamente automática. Eu não preciso pensar para fazer as coisas, para me relacionar com as pessoas. As coisas vão acontecendo e depois eu penso, poxa, poderia ter falado de uma forma diferente com aquela pessoa ali. Eu acho que eu devo uma desculpa. Poxa, eu deveria ter feito tal coisa, eu não fiz tal coisa. Por que eu não fiz tal coisa? Ah, não sei, na hora saiu. Então, esses comportamentos automáticos nos aprisionam, nos tiram a liberdade de escolha de ações mais adequadas, mais coerentes e menos danosas. Tá? Então, eu já estou dando uma volta aqui para explicar para você. Então, essas reatividades são resíduos, tá? E a gente vai começar a limpar esses resíduos, a gente vai começar a perceber esses resíduos, a gente vai começar a enxergar o que tem dentro da gente, e a gente vai preparar corpo e mente, a gente vai limpar corpo e mente, remover a quantidade de barulho em excesso que tem na mente e reduzir tensão no corpo, porque o corpo tem marcas também, né? Então a gente está viciado às vezes em uma respiração curta, ofegante, batimentos cardíacos acelerados, é aquela sensação de luta ou fuga que a gente fica imerso. Então é como se a gente tivesse quase que o tempo inteiro tentando se defender das coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então, como a gente está nesse estado de tensão, bateu, levou, vem a situação e eu reajo, a gente não tem muito tempo para pensar numa situação adequada, né? Para responder essas situações. Então, com essa quantidade de movimento e tensão na mente, no corpo, a gente não tem condições de ter atitudes adequadas, tá? Então, a parte do yoga que vai lidar com trazer essa tranquilidade, usar o tempo a nosso favor para que a gente possa refletir melhor as situações, vai ser essa parte da limpeza da panela. Então, a gente vai limpar essa panela, só que a panela limpa por si só, ela não tem capacidade de nos alimentar.
que ela tá vazia. A gente precisa colocar algum conteúdo dentro dela e cozinhar aquilo. Esse conteúdo vai ser o conteúdo teórico do yoga, a base teórica, o que tem no Yoga Sutra, no Yoga Rahasya, no Sankhya Karika e vários outros textos, Bhagavad Gita. São textos importantes para a gente conhecer melhor o yoga, né? Então, a parte do segundo capítulo do Yoga Sutra vai falar pra gente o seguinte, olha, para você desenvolver um corpo e uma mente saudável, adequado, para que você tenha mais condições ou melhores condições de lidar com os desafios que vão surgir de uma forma mais madura, de uma forma mais clara, sem reagir tanto, sem trazer tanto aqueles conteúdos que já estão impressos em mim e em vez de ficar só repetindo, para que a gente tenha condições de, eu fiz isso até ontem, mas a partir de hoje eu quero mudar, eu quero ser diferente, eu não quero reagir sempre dessa mesma forma, né? Então a gente precisa primeiro perceber que a gente tem determinadas reações. Então, no segundo capítulo, vai ter os dois sistemas de yoga, que o primeiro é o yoga no cotidiano, que é no primeiro verso do segundo capítulo. Ele é muito importante, ele é muito fundamental, né? Ele é o primeiro ali. Tanto que os conceitos que tem nele, do Kriya Yoga, que é o esforço, essa limpeza da panela, né? Para que a gente possa manter um sistema limpo, fazer toda a questão do manejo das nossas reatividades, das nossas marcas mentais. Do estudo, então tem o esforço, o estudo e a entrega. Eu não vou entrar nisso agora, porque senão a live vai ficar gigantesca, então eu só quero fazer um panorama, abrir aqui esse assunto com vocês, depois a gente pode falar mais especificamente em cada um deles. Mas só para vocês entenderem que tem algumas coisas importantes no Yoga Sutra que são completamente negligenciadas, que é a parte do cotidiano, que é a parte de fundamentar o que eu vou fazer na hora que eu tiver com o meu tapetinho estendido e praticando o yoga como a gente conhece, tá? Então, a parte que eu vou pro meu tapete de yoga é uma parte onde eu saio do meu cotidiano e vou fazer algumas atividades específicas com fins específicos. Se eu não tenho uma base teórica, se eu não tenho um objetivo, não faz sentido. Você poderia estar ali no tapetinho fazendo pilates, entende? Que provavelmente o resultado seria o mesmo. Mas o yoga, ele na verdade está tentando te levar para um lugar melhor, não necessariamente um lugar de mais bem-estar. Porque o yoga traz bem-estar, mas não é o objetivo é autoconhecimento. Porque só com autoconhecimento a gente vai ter liberdade. Eu não consigo uma palavra mais que descreva melhor isso do que liberdade. Não é liberdade para viajar para onde você quiser, para falar o que você quiser. Não é esse tipo de liberdade. É uma liberdade, a meu ver, muito melhor, que tem muito mais valor, que é a liberdade de escolher o que eu vou fazer nas circunstâncias da vida. É liberdade para não ficar repetindo os mesmos erros, as mesmas coisas que eu faço há anos, entendeu? Então, ali eu tenho uma liberdade para ser alguém melhor, para ser alguém que eu quero ser, né? Então, isso é muito importante que a gente tenha em mente que a prática de yoga é uma prática que tem um objetivo específico, né? Ela tem um objetivo específico. Tem problema fazer a prática de yoga sem esse objetivo? Não tem um problema. Você pode, se você quiser fazer os asanas, né, as posturas de yoga sem um objetivo específico, que é o autoconhecimento, tudo bem, você vai ter ali um bem-estar temporário, porque ele não é eterno, o bem-estar tem um limite, e depois todos os problemas da sua vida vão continuar acontecendo, aí você vai pro tapetinho de yoga, faz lá a sua prática, e aí depois
vem todos os problemas da vida e você não consegue sair desse ciclo, porque os problemas da vida não vão se resolver sozinhos e só a prática de yoga, a prática física de yoga, não promove um amadurecimento. E a minha proposta aqui é justamente que a gente vire essa chave dos praticantes de yoga comum e comece a ver o yoga de forma adulta, de forma madura, de forma séria, porque é um caminho sério. É um caminho milenar e é um caminho muito profundo. Deixa eu ver o que é mais aqui que eu anotei para a gente conversar. Então, a prática de posturas, né, vai servir para desenvolver corpo e mente para o autoconhecimento. Isso precisa ficar bem claro. A prática de asanas também, ela vai promover maior sensibilidade. Então, pensa assim, como se fosse é um relacionamento com o nosso próprio corpo. Então, na prática de posturas de yoga, de asanas, eu tô prestando atenção se existe tensão, eu tô prestando atenção no meu corpo, nas minhas limitações, nas minhas habilidades, né? Então, é um relacionamento, eu tô conhecendo melhor, eu tô tendo a oportunidade ali de conhecer melhor o meu sistema. Então, é um relacionamento com o próprio corpo. E aí, o que acontece? Por que começa pela prática de asanas? Porque a gente está muito mais habituado a se relacionar com coisas concretas, coisas que a gente consegue tocar, coisas que a gente consegue ver, coisas que a gente consegue se relacionar mais fisicamente. Então, o corpo é o primeiro estágio ali. Então, eu vou me relacionar com o corpo primeiro, por quê? Porque eu consigo ver o corpo, para mim, é natural. Eu consigo ver o meu corpo, eu consigo tocar o meu corpo, eu consigo me relacionar com ele. E aos pouquinhos a gente vai sensibilizando para coisas um pouquinho mais sutis, como a respiração e como a mente. Seria muito complicado eu chegar aqui para alguém que nunca prática de yoga, não tem muita intimidade com a própria mente, com os pensamentos, chegar para ela e falar assim, vamos meditar. Aí eu vou chegar para ela, vou pedir para ela fechar os olhos, vou pedir para ela prestar atenção na respiração, ela não vai saber o que é isso, provavelmente ela vai respirar, mas talvez ela vá respirar basicamente aqui na parte de cima do peito, ela não vai conseguir respirar profundo, provavelmente ela não vai conseguir sentar muito tempo, ela vai começar a sentir dor, vai se mexer, vai coçar, alguma coisa vai chamar a atenção lá fora, ela vai abrir o olho, ela vai ficar inquieta. E aí eu falo para ela assim, olha, presta atenção nos seus pensamentos, presta atenção no que tá vindo na mente, começa a se relacionar com isso, sem se identificar, ela vai olhar para mim tipo, como assim? O que eu tô querendo dizer? Que às vezes a gente fica pulando etapas, tentando meditar, por exemplo, sem que a gente tenha uma sensibilidade e uma intimidade com a própria mente. Então a gente tem que respeitar as etapas. A gente começa pelo corpo, vai para a respiração, vai para a mente. E sim, o objetivo do yoga é meditação, porque yoga, na verdade, é meditação, as coisas não se separam. Quando a gente chega lá na meditação formal, vou dizer assim, quando a gente senta para meditar, primeiro que no yoga a gente tem que ter um conteúdo para meditar. Então a gente vai ter que ter, sei lá, um conceito para pensar sobre. Ou a gente pode trazer um mantra, um significado de um mantra. A gente pode fazer uma meditação devocional. E com a ajuda do professor ou da professora, a gente pode fazer uma meditação mais terapêutica para trazer características importantes que eu preciso, me relacionando com alguma coisa que tem essas características. Por exemplo, se eu falo para você assim, vamos meditar agora, se eu faço uma meditação aqui para todo mundo, vamos meditar no sol. Aí eu falo, observa o sol, fecha os olhos, observa o sol na sua mente, o calor do sol e a luminosidade do sol, o conforto do sol e tudo mais. Na generosidade do sol, porque ele ilumina e aquece todo mundo e ele não pergunta quem que é.
Ele tá iluminando ali todo mundo. Só que algumas pessoas podem ter uma experiência muito boa e trazer realmente essas características de generosidade, grandeza, luminosidade que o sol proporciona, mas outras pessoas podem ter tido experiências, por exemplo, sei lá, às vezes alguém da família ficou exposto ao sol muito tempo e teve câncer de pele. Ou a própria pessoa teve uma experiência de queimadura. Ou, sei lá, alguma outra experiência que aquela pessoa não vai se relacionar tão bem assim com o sol, tá? Isso pode acontecer com qualquer objeto de meditação. Pode acontecer se a gente for meditar na estabilidade da montanha, por exemplo, para trazer mais aterramento e tudo mais. Eu tô dando exemplos aqui para vocês para explicar que o caminho de yoga, ele não é um caminho que vai servir da mesma forma para todo mundo. E não é assim, sabe? Porque cada mente é diferente e cada história é diferente. Então, a minha história é diferente da sua história. Então, o meu caminho de yoga vai ser um pouco diferente do seu. Vai ter posturas de yoga que para mim vão ser fáceis e para você não. E ao contrário também. Então, mesmo em grupo, quando a gente está num grupo, eu dou aula para grupos, né? Então, quando você está em grupos, vai ser uma aula um pouquinho mais genérica e você sempre pode também adaptar os exercícios para as pessoas que têm alguma dificuldade específica e tal. Mas agora, quando você faz isso sem ver o teu aluno, né? Sei lá, nas redes sociais, por exemplo, fazer uma live aqui de meditação ou uma live aqui de prática de yoga. Se não for algo muito, 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 muito simples e ainda assim corre um risco, se for uma coisa já mais específica, para algumas pessoas pode ser remédio e para outras pode ser veneno. Então, essa disseminação do yoga, ela é muito boa? Ela é boa porque, de qualquer forma, divulga o yoga. Mas divulga de uma forma muito, muito, muito crua, assim, muito diferente do que é. Entende? Então, quando chega o aluno achando que yoga é uma coisa, eu preciso educar ele, olha, não é assim. Às vezes chega um aluno, eu quero fazer invertida. Não é bem assim. Eu quero meditar. Calma, não é bem assim. Tem alguma escadinha, tem alguns degraus para você percorrer antes disso. O meu trabalho aqui nesse Instagram é poder oferecer para você aquilo que faz sentido para mim e que melhorou muito a minha qualidade de prática, de entendimento, na minha qualidade de vida, no meu cotidiano em geral. Então, assim, eu passei essa pandemia inteira, né, que ainda não acabou, mas eu tô há 1 ano em casa, não saí, não voltei para trabalhar na rua, até inclusive fechei a minha escola agora. E tudo isso, não tô dizendo que eu não fiquei ansiosa, não tô dizendo que eu não fiquei com raiva, não tô dizendo que eu não fiquei chateada, triste, eu fiquei tudo isso. Mas o que me deu forças para eu continuar e ter um pouquinho mais de clareza sobre o que está acontecendo foi o yoga. Então, ter mais clareza, ter mais maturidade para lidar com as dificuldades, isso tudo veio do entendimento do yoga. E é por isso que eu faço o que eu faço, sabe? Eu faço o que eu faço porque eu acredito nisso, porque em mim tá funcionando, sabe? Então, hoje em dia, eu dou as minhas aulas com muito mais sentido, faz muito mais sentido hoje, depois de aprofundar tanto assim, e ainda tenho muito ainda para aprofundar. E só com isso que eu aprofundei nesses últimos anos, eu consigo ver a riqueza disso e como as pessoas estão praticando yoga sem sentido, sem ter noção do que elas estão fazendo. E tudo bem, a gente está em ignorância mesmo, mas o meu intuito, o meu objetivo aqui é poder trazer um pouquinho mais de clareza para o seu caminho, poder te ajudar a entender um pouquinho melhor os seus sentimentos, entender um pouquinho melhor o que se passa na sua mente e que tá tudo bem você sentir tudo isso que você sente, você não é uma pessoa pior do que outra se você sente, se você não consegue ficar feliz, se você não consegue dar um jeito na sua vida, é tudo normal, tá normal, é ser humano, né? Então, primeiro a gente precisa reconhecer isso, que a gente não é perfeito, que a gente vai sentir todas as coisas inerentes do ser humano, mas o que a gente faz com esses sentimentos e o que a gente faz no nosso dia a dia e como que a gente lida com as dificuldades é que faz toda a diferença. Então, eu deixo aqui essa mensagem inicial para a gente abrir os trabalhos
para as nossas próximas conversas, para a gente começar a pensar o yoga de uma forma muito mais profunda, muito mais séria, muito mais madura, como mulheres adultas, né? Então, isso que eu proponho para vocês abrirem um pouquinho mais a mente e vir junto comigo para estudar de verdade, sem preguiça, sem, sabe, querendo realmente aprender o que está ali e se colocando na linha de fogo para observar o que acontece dentro de você mesma, porque não é fácil, mas tendo um professor ou uma professora ajudando nesse processo, é muito mais fácil passar por tudo isso, tá? Então, essa é a minha mensagem hoje. Eu não sei se vocês têm dúvidas, se vocês querem falar alguma coisa. Eu vou dar um tempinho para vocês, se vocês quiserem perguntar. Então, só pra gente fechar aqui, o mais importante aqui é que a gente possa ganhar tempo na hora do nosso dia a dia, das circunstâncias difíceis, sabe? E o que eu digo ganhar tempo? É reagir menos e refletir mais. Deixar tanto de agir por automático e agir mais de forma adequada, sabe? A gente precisa pelo menos o tempo de uma respiração para responder alguma coisa. Então, tem alguma situação que está acontecendo aí na sua vida? Respira. Uma respiração profunda e lenta. E solta. Se você precisar de mais tempo, peça tempo. Peça tempo. Agora eu não posso responder, eu vou pensar e daqui a pouco eu venho e te respondo. Ou você dá um tempo para você mesmo, vai tomar um banho, vai dar uma caminhada, faz alguma coisa para que você não fique reagindo às situações e depois você se arrependa do que fez e do que falou. E só isso, entre aspas, né? Porque é muita coisa, só isso já vai te dar uma autonomia gigantesca. E aí esse tempo vai ser precioso para que você possa estudar, entender, colocar em prática, e na hora que essas situações tornarem a surgir, além de você já ter um pouquinho mais de treino para pensar melhor nas situações, você de repente vai conseguir ter um pouco mais de compaixão, de empatia pela pessoa que está na sua frente e por você mesmo. Então, tudo isso é um processo gradual, é um processo que vai acontecendo lentamente, mas ele acontece, tá? Então, é isso. Essa é a minha mensagem de hoje. A gente, na semana que vem, se encontra de novo às 10h30. A gente deu quase 1 hora a nossa live e eu não quero passar muito disso. Então, é isso. Eu agradeço muito as pessoas que estão aqui. Eu faço isso com muito amor, com muito carinho. Eu gosto muito de estar aqui passando essas informações para vocês. E a gente se vê na próxima live e nos próximos conteúdos aqui que eu produzi para vocês, tá? Espero que vocês me retornem feedbacks e dúvidas e coisas que vocês quiserem, porque é muito importante para mim saber o que vocês têm vontade de saber. Assim eu consigo produzir conteúdos mais alinhados com aquilo que vocês esperam, tá bom? Então, um beijo, minhas queridas. Já vi que tem muitas alunas aqui. O Irã tá aqui, meu colega. Paty, Geórgia. E é isso aí. Um beijo, tá? Fiquem bem, bom final de semana, bom feriado. Fiquem em casa e se precisar sair, usem máscara. Um beijo no coração de vocês e até mais.